Oi, eu sou a Carol Swan e hoje eu tô aqui para mais um vídeo de Higurashi. Hoje eu vou falar finalmente do capítulo O Único Fragmento de Vitória da Arika, onde ela consegue evitar a própria morte e é o que torna Higurashi Go possível, que é depois que ela quebra esse ciclo de ficar sempre morrendo em 1983, que ela consegue avançar para os outros anos e acontece todo o desenrolar que tem em Go. Eu expliquei um fragmento que vem antes desse, que é um de quase vitória dela, onde ela acabou contando para todos eles ali, explicando que ela ia morrer, e eles tentaram proteger ela, mas no final eles acabaram morrendo. Foi uma tentativa frustrada e a Arika, na hora que a Takano veio para matar ela não deixou a Takano apagar ela. Elas fizeram essa promessa ali no final desse fragmento anterior, de que elas conseguiriam lembrar de que a assassina é a Takano, para que elas pudessem fazer alguma coisa no próximo fragmento. A Hanyu também, nesse fragmento anterior, o tempo inteiro estava com uma postura muito de não acreditar que elas conseguiriam um final feliz, que elas conseguiriam evitar a morte da Arika. E a Arika, por outro lado, o tempo inteiro acreditando, confiando. E faltou muito pouco para eles conseguirem. Então a Hanyu, no final disso tudo, concluiu que talvez se ela tivesse ajudado, se ela tivesse acreditado que eles teriam um final feliz, que conseguiriam evitar a morte da Arika, eles teriam tido sucesso. Então, nesse fragmento agora, ela decide vir como humana. Ele é falado também que os poderes dela são mais fracos, que ela não vai ter muitas Hinamizawas pra frente, que ela consiga ressuscitar a Arika, então teria que ser meio que um tudo ou nada. Então ela acumula os poderes dela ali pra vir como humana. E ela aparece ali na escola como uma parente distante da Arika. E isso surpreende até a Arika por ela ter vindo como humana, que assim todo mundo consegue ver ela consegue interagir. E isso é a forma dela de ajudar por completo. Além de acreditar agora, né, que eles vão ter sucesso, ela também veio como humana para poder ajudar. Nesse fragmento, então, a gente vê o Akazaka lá na cidade dele, onde uma investigação que eles estavam fazendo há muito tempo foi cancelada do nada, quando eles estavam bem perto de conseguir descobrir quem eram os responsáveis. E o Akazaka falando ali com alguns amigos dele, eles mesmos falam que provavelmente foi alguma pessoa muito influente, com muito dinheiro, que era o responsável, então acabou comprando, né, ali a polícia, e a investigação foi encerrada. Só que o Akazaka, olhando os papéis que eles conseguiram levantar da investigação, ele por acaso vê algumas palavras que chamam a atenção dele. Ele vê Hinamizawa, Clínica do Irie, Instituição Tóquio. Quando ele vê essas coisas, ele pensa logo na Arika e ele lembra das coisas que ela falou para ele em 1978. Nesse fragmento também o Akazaka teria obedecido ela e voltado para Tóquio antes que as tragédias com a mulher dele acontecesse. Mas então ele meio que acabou se esquecendo da Arika, e quando ele vê esse tomos ele lembra e decide investigar se as coisas que ela falou, lembra das mortes que ela narrou, os 5 anos de morte que viriam. Ele decide investigar e ele procura e vê que realmente aconteceram todas as mortes na Tanagashi que ela falou que ia ter. E ele só pensa então que só falta a morte dela, que seria naquele ano. Então ele pega as coisas dele e vai direto para Hinamizawa pra salvar a Arika. Esse é o intuito dele, ele vai lá pra Hinamizawa só pra isso. Então eles estão ali em Hinamizawa vivendo normal, e a Hanyu, até então, nem Hanyu nem Rika teriam lembrado ainda que era a Takano que matou elas. E nem lembrou muito, não conseguiam lembrar muito do último fragmento. Só que elas andando ali pela cidade, elas dão de cara com a Takano e o Tomitaki. E quando a Hanyu vê a Takano, é como se fosse um estalo ali pra memória dela. E ela consegue lembrar de tudo, inclusive que a Takano que tava matando, que é a assassina da Arika. E de tudo que elas fizeram no último fragmento.
E ela fica pálida ali na hora, né? Que ela, quando ela olha Takano e lembra e tem que disfarçar. E depois ela vai correndo pra casa com a Arika e ela conta tudo pra Arika. A Arika fica chocada, que a Arika também... A Takano é uma pessoa que a Arika nunca imaginava que fosse ser assassina dela. E então elas começam ali a falar, a Hanyu falar pra ela que no último fragmento a Arika decidiu contar tudo pra todos, e eles todos ajudaram, e que faltou só alguma forcinha pra eles conseguirem sucesso, e que ela deve fazer a mesma coisa nesse fragmento, contar pra todos os amigos deles ali pra poder conseguir essa vitória. A Hanyu fala também um pouco sobre os poderes dela, como eu já falei no começo, que de tanto ressuscitar a Arika, os poderes dela estão bem fracos e que talvez esse fosse o último mundo delas, talvez ela não tivesse mais força para ressuscitar a Arika mais uma vez. Volto a dizer o que mudaram em Go, que a Arika ressuscita sozinha como uma repetidora, como uma bruxa, mas não é. Prova é nesse fragmento onde a Hanyu fala isso, que tá tão fraca de ressuscitar a Arika por todos esses 100 anos, que ela acha que esse vai ser o último mundo delas, que ela não vai ter mais poder pra ressuscitar a Arika mais uma vez, caso ela morra. O Akazaki, então, chegando em Hinamizawa, ele procura Myokunomiya, no caso, ele procura o Oishi e conta tudo pra ele, tudo o que aconteceu, um pouco sobre a investigação, e que ele acha que a Arika vai ser assassinada naquele dia, além de ser porque ela falou, porque todas as outras mortes que ela narrou aconteceram. Ele pede ajuda ao Oishi e aos parceiros ali do Oishi, e eles acabam aceitando ajudar ele. A Arika então decide falar com o Irie para ver se a Takano teria mesmo essas intenções, o que ela ganharia por matar a Arika. E o Irie acaba contando pra ela, ele fala que não queria dizer pra ela porque é uma coisa forte, mas ele acaba contando pra ela que caso a Arika morra, o Manual 34, que é esse plano de emergência que a Takano pediu aprovação, que eu falei no vídeo anterior, ele seria ativado. E ele diz que a pesquisa dele está para ser encerrada, né? Que eles tiveram um prazo ali de 3 anos para encerrar tudo. Foi o que a instituição Tóquio falou para Takano. E ele falou que sim, já que ela ia perder tudo, talvez ela seria capaz sim de ativar esse Manual 34 de propósito, né? Matando a Arika para provar a pesquisa dela, já que a pesquisa vai ser encerrada. A gente vê então a Takano falando com a Nomura, aquela mulher que veio oferecer ajuda para ela. E ela diz pra Takano que ela vai, depois que a Arika morreu, o massacre foi ativado, Tóquio veria então que a pesquisa dela, do avô dela, é real e daria um novo lugar para ela manter a pesquisa e não seria encerrada como foi o veredito de Tóquio. Ela então acredita nisso, né, e segue com o plano, já que vai ser nesse ano que ela vai fazer o massacre e tal, a morte da Arika. E depois que essa mulher Nomura fala com a Takano, a gente vê ela ligando para uma outra pessoa e revelando suas reais intenções, que com o massacre, com as coisas que ela quer que a Takano faça. Essa pessoa que ficou no lugar o amigo da avó da Takano, esse senhor que morreu, essa pessoa seria demitida. Então ela quer a vaga desse cargo, né, importante em Tóquio, para alguém que ela esteja trabalhando, e ela tá usando a Takano para isso. Tudo que tá acontecendo nesse fragmento, eu já expliquei algumas coisas antes sobre essa mulher Nomura, sobre a organização de Tóquio, a endemia da Arika, o que é o massacre, o que é esse manual de emergência 34. Então, se vocês quiserem saber a fundo o que são esses assuntos, eu vou deixar aqui no card os últimos 2 vídeos, se eu não me engano, que eu fiz, onde eu expliquei todos esses pontos. Então aqui eu vou só passar rápido e contando o que aconteceu nesse fragmento da vitória da Arika. O Akazaka chega então e tem ali uma conversa junto com a Arika, com o Irie, com o Oishi, e eles ficam decidindo ali o que fazer, já que eles decidem contar também pro Tomitaki que ele corre perigo, que a Arika fala também que ele vai ser morto pela Yamane, pela Takano, e o Tomitaki no começo não acredita muito, né, porque ele não acredita que a Takano ia fazer isso com ele, mas ele fica ali com o pé atrás e decide
no mínimo investigar, né, caso isso seja verdade. A Arika fica até surpresa, porque dessa vez ela fala pra ele que ele vai ser morto e ele decide acreditar nela, e ela fica surpresa porque todas as vezes que ela tentou evitar a tragédia, evitando a morte do Tomitaki, que é a morte que vem antes da dela, ele riu dela e não acreditou, mas dessa vez ele acreditou, então ela ficou muito surpresa. E ele fica ali responsável por investigar as coisas, as movimentações, as ações da Yamaino e da Takano, se tem alguma coisa ali por baixo do pano que possa deixar claro ou provar que ela realmente está por trás disso. Nisso também o Akazaka até fala pro Ishii não se envolver muito nessa história, até dar informações, mas não se envolver publicamente ali, porque ele tá perto da aposentadoria, ele vai se aposentar nesse ano, então ele perderia tudo caso eles tivessem uma derrota ali, né? Caso ele fosse punido por algumas coisas que eles vão ter que fazer, mesmo fora da lei talvez, ou não oficial, para poder conseguir salvar a Arika. Mas o Ishii, como eu disse, tem aquela coisa de querer vingar o pai dele, que é o cara que morreu na primeira morte da Tanagashi no primeiro ano. O líder da construção é o pai do Ishii. Então ele tem essa coisa de vingar ele ainda, e ali que ele quebra essa coisa de achar que foi o Sonozaki. A Arika ainda fala pra ele que ele tem que tirar isso da cabeça, porque não foi o Sonozaki que provocaram essa morte. Então ele decide encerrar esse ciclo ali de morte, já que a morte da Arika tá prevista ali. E ele decide ajudar. Ele fala também que não quer ficar de fora, mesmo que ele perca, que ele corra o risco de perder a aposentadoria dele, ter alguma complicação na carreira, ele não liga. Depois disso, a Arika senta com eles, com os amigos, Rena, Kate, Mion, e conta tudo pra eles, de tudo que tá acontecendo, e de que eles vão ter que ajudar para proteger a Arika, para evitar a morte dela, senão todo mundo vai morrer por conta do massacre. E eles aceitam e ficam por eles mesmos fazendo estratégias, até estratégias bem importantes ali para fuga ou para esconder a Arika. E a Arika fica olhando e fala com a Hanyu que ficou bem surpresa também da reação deles. Além dela não lembrar que eles ajudaram no fragmento anterior, ela também ficou surpresa da forma que eles receberam a notícia e como eles ficaram dispostos a ajudar. E a Hanyu diz que mesmo eles não lembrando de todos os fragmentos, todas as tragédias que eles passaram, esse conhecimento, essa coisa que fez, porque todas essas coisas que eles passaram amadureceram eles de alguma forma, então eles aprenderam com todas essas tragédias, e que estariam ali pessoas mais fortes, mais maduras com tudo isso. Então a primeira ação deles é tirar a Arika da casa dela, né? Arika, Satoko e Hanyu. Elas ficam escondidas na casa da Mion, e o Akazaka fica lá na casa dela, da Arika e da Satoko, pra fingir que é elas, né? A Yamaino, que tá sempre vigiando, ver o movimento na casa e acreditar que é a Arika. E o Tomitaki também se esconde num hotel ali de Okinomiya pra ficar seguro ali da Yamaino, pra não dar tempo deles atacarem ele. E enquanto isso ele tá investigando com as pessoas. Ele também tem pessoas influentes na cidade de Tóquio, né? E na organização Tóquio também. Então ele decide começar a investigar se atacando a Yamaino, se tem alguma coisa que ele precisa de provas para poder acionar uma outra força parecida com a Yamaino, mas mais forte, para poder intervir e neutralizar eles. Então o Kate e a Satoko têm uma ideia de fingir a morte da Arika, porque já que é esse o ponto para Takano ativar esse massacre, esse plano de emergência, então a morte da Arika seria o que faria ela se mexer, até porque eles precisavam de prova de que ela estava por trás disso. Então eles pensam ali que a melhor prova é fazer o inimigo agir e eles pegarem eles em flagrante ali. Então eles decidem simular a morte da Arika e dizer que ela já morreu há 48 horas, que é o prazo da síndrome ativar depois da morte da Arika, da síndrome ativar nas outras pessoas da população. Então, com a ajuda do Ishii, eles conseguem simular isso e fazem um anúncio ali na própria delegacia,
Como a Maino tem gente infiltrada em tudo, eles acabam sabendo e a Takano fica louca de saber que a Arika morreu. Ela achou muito estranho, inclusive que já foi há 48 horas e que ninguém da cidade surtou. Ela fala que é impossível, porque depois de 48 horas, com certeza, já teria um surto em todo mundo ali. E nada aconteceu e ela fica achando que tem alguma coisa errada, que estão querendo fingir a morte da Arika, mas ela também não sabe como agir, porque ela não sabe quem são eles, não sabe que a Arika descobriu tudo, quem tá ajudando a Arika, então ela fica sem ação. Nisso, então, o Tomitaki consegue a confirmação de que a Takano tá fazendo coisas ali, inclusive de que das várias transferências que ela fez para as pessoas da Yamaino, quantias altas, que seriam prova ali dela ter comprado a Yamaino para trabalhar para ela. A gente consegue ver agora então essa droga que tem o efeito de ativar mais ou acelerar a síndrome nas pessoas. É o H173, que foi uma droga criada, foi quase que um acidente, né? Na busca da cura, acabou sendo criado essa droga, essa H173, que a Takano acabou guardando, né, para o uso dela quando ela precisasse. E em alguns frascos ela ainda tem, para todos falar, ela falou que jogou fora, né, que eliminou, mas ela ainda tem alguns frascos com ela. E é essa droga que é usada em Higurashi-Go. Nisso, lá na delegacia, onde estaria o corpo da Arika, né, que hoje tá fingindo que tá lá, a Takano manda investigarem, descobrirem se o corpo dela tá mesmo na delegacia, e tem uma pessoa comprada por eles na prefeitura que vai lá, chega especialmente na delegacia do nada para poder confirmar que a Arika tá morta. E o Oishi não deixa esse cara passar, e inclusive tem uma luta ali com ele, porque ele diz que não vai passar, que aquilo ali não é o departamento dele. E o cara reclama que ele tá acima do Oishi, que o Oishi tem que obedecer ele. E, inclusive, ele fala que tá ali a mando dos Sonozaki, porque os Sonozaki também tem algumas pessoas na assembleia, na prefeitura, são pessoas influentes ali. E ele fala que veio a mando deles. E nesse momento chega a Akane e o marido dela pra ajudar o Oishi, e diz que não mandou nada pra eles. O cara nem sabia, inclusive nem sabia o rosto deles. Nem sabia que a Akane, que aquelas duas pessoas que estão ali eram Sonozaki. Então, assim, com a ajuda do Oishi e do Sonozaki, eles conseguem evitar essa confirmação pra Takano, que deixa ela mais louca, sem saber o que agir. Ela, que tava com tudo sob controle, começa a perder o controle ali. E nisso também, essa Nomura começa a pressionar ela, porque o que tá acontecendo? Se a Arika morreu, a Citami não foi ativada. E a Takano começa a ficar pressionada. E nisso que ela vê que as coisas estão dando errado, parece que alguém já sabe dos planos dela, ela acha que tem um infiltrado, tem um espião ali. E ela desconfia logo do Tomitaki e do Irie. Eles vão então até onde o Tomitaki ficava. O Konogi e alguns caras da Yamaino não acham ele lá, porque eles escolheram outro lugar. Mas eles rastreiam ligações que ele fez para Tóquio, que o Tomitaki fez para Tóquio, e acabam achando onde esse outro esconderijo que ele tá, e acabam pegando ele e levam ele para a clínica. Nisso que eles estão chegando com o Tomitaki na clínica, o Irie vê e conclui então que estão prendendo ele, que eles estão em emergência, e foge pelos fundos. O Irie tinha feito um código ali com a casaca, que tá na casa da Arika ainda. Inclusive, a Takano não consegue entender porque o Irie tinha confirmado que a Arika e a Satoko estavam em casa. Ele disse que elas estavam resfriadas, doentes, por isso não tinham saído para a escola nem nada, tinham ficado em casa repousando. E os caras que estão vigiando a casa delas não viram nenhum movimento da Arika sair de lá, então ela fica sem saber como que a Arika tá morta na delegacia, se não viram ela sair de lá e nem ninguém entrar. O Akazaka, que tá lá fingindo ser elas, fez um código com o Irie de ligações. Provavelmente aquele telefone da Arika estaria grampeado, então ele fez um código por toques da chamada, número de vezes que o telefone tocasse. E se tocasse por mais de 1 minuto era emergência, era algo que o Akazaka tivesse que fugir de lá, que estaria correndo risco de vida.
E o Irie faz isso, ele foge da clínica e antes de sair, ele deixa o telefone, liga pra casa da Arika, deixa o telefone lá fora do gancho pra tocar por mais de 1 minuto. E o Akazaka, quando vê que tocou por mais de 1 minuto, foge imediatamente da casa. E os caras da Yamane que estão vigiando começam a correr atrás dele. E eles também percebem quando o Irie foge da clínica e começam a perseguir o Irie de carro. Nessa fuga, eles atiram no pneu do Irie, então o carro dele acaba capotando, caindo de uma ribanceira que dá na estrada de baixo. E quem tá vindo nessa estrada de baixo é a Shion e o Kasai. Então eles veem o carro ali batido e veem que o Irie tá tentando sair de lá e ajudam o Irie e falam que vão levar ele pra clínica. E ele fala que lá não é seguro. E então a Shion a Shion e o Kasai percebem os tiros no pneu e veem que aquilo não foi um acidente, que tem alguém atrás deles. E levam o Irie pra casa, né? Pra casa da Shion. Lá é onde já tá todos os outros escondidos naquele subterrâneo, porque como eles simularam a morte da Arika, todos se esconderam ali pra ela não ser vista e pra ela ficar mais segura também. E a Shion chega então com o Kasai e o Irie e eles também se escondem lá. Só que nisso acabam seguindo a Shion e a Takano entende tudo, que é lá que a Arika tá escondida provavelmente, porque não faria sentido ela tá morta na delegacia se ela nunca saiu da casa dela, que tem alguma coisa errada aí. Então ela manda eles invadirem, a Yamane invadir a casa do Sonozaki. No primeiro momento eles não conseguem muito, porque aquele portão do subterrâneo é uma coisa muito forte, que não se quebra fácil, só com explosivos. Mas coincidentemente eles soltariam fogos num horário marcado ali do dia para confirmar se ia ter ou a Tanagashi ou não. É o dia do Tanagashi, né? Porque teria uma chuva prevista para aquele dia, uma chuva forte, então estavam cogitando não fazer o Atanagashi. Então o Okonogi lembra disso e vê que tá perto do horário de soltarem os fogos e aproveita para usar explosivos. Então as pessoas vão ouvir o barulho dos fogos e dos explosivos e vão achar que é tudo fogos. É o que eles fazem e conseguem abrir ali o subterrâneo. Quando eles veem que o subterrâneo vai ser invadido, eles descem para aquele poço onde no fragmento focado na Shion, várias pessoas eram jogadas ali, vários corpos eram jogados ali. E eles descem até ali esse poço e se escondem ali. Só que a Shion fala que vai ficar com o Kasai pra segurar eles. Eles estão com armas. E a Mion muito contrariada e o Kid também, mas acabam aceitando. E até porque eles têm que proteger a Arika, né? A coisa principal ali é a Arika não ser pega. Então a Shion fica pra segurar os caras. Então eles entram e acabam rendendo ali a Shion e o Kasai. E ameaçam jogar a Shion dali de cima, porque é um lugar alto, aquele poço ali. Então eles ficam ameaçando jogar a Shion e a Mion fica desesperada, né? Porque se ela cair daquela altura ela vai morrer. Ficam naquela coisa, todo mundo pensando o que vão fazer. Eles não podem. Eles falam que tem que entregar. Se eles não entregarem a Arika, vão jogar a Shion dali. E eles ficam entre entregar a Arika, porque não pode, porque se a Arika morrer, além dela morrer, todos vão morrer também. E também não querem deixar que a Mion morra. E entra ali num desespero. A Mion, a Satoko também. A Satoko, inclusive, ali fala que pra ela a Shion agora é tão importante como uma irmã. E fica a Mion e a Satoko ali desesperada. E a Arika também entra em crise, começa a gritar com a Hanyu, dizendo que pra ela não faz sentido se esse é o fragmento, seria o último fragmento dela. E que se qualquer pessoa morrer não seria mais um fragmento feliz. O fragmento feliz pra ela seria um fragmento com todos vivos, que não tivesse nenhuma morte. Então ela também não queria que a Shion morresse. E ela fica entre se entregar ou não. E ali ela meio que perde a esperança. Começa a reclamar de que vai acontecer tudo de novo, que as mortes vão acontecer de novo e que vai ser mais um fragmento perdido. E ali a Hanyu dá um tapa nela pra trazer ela pra realidade e fala pra ela que ela tem que acreditar que esse é o segredo pra vencer o destino delas. Nesse fragmento tem muito, isso é muito colocado, isso fica bem claro,
que como a Takano tem uma vontade muito forte, essa que eles colocam a vontade dela de fazer que a pesquisa do avô seja reconhecida a qualquer custo, que teria aprendido a Arika nesses 100 anos de repetição, porque a vontade dela de matar a Arika e provocar um massacre para provar a pesquisa do avô sempre foi mais forte, até mesmo que a vontade da Arika de sobreviver. Até porque a Arika, em muitos fragmentos, oscilava entre acreditar e não acreditar que conseguiria a vitória por tudo que acontecia. Mas eles deixam claro ali que a chave para ela conseguir essa vitória seria acreditar, independente das coisas que acontecessem, e ter uma vontade de alcançar um futuro, de evitar a própria morte, mais forte do que a vontade da Takano de matá-la. E é basicamente isso que a Hanyu fala para ela nesse momento, e que ela tem que se recompor e que o único jeito é confiar até o fim. Se for para ela se entregar, se entregue e confia que alguma coisa vai acontecer. E é o que a Arika faz. E a Arika se entrega então, e eles não jogam a Shion de lá. Eles tiram a Arika de lá do subterrâneo da casa do Sonozaki e ficam ali no portão da entrada do Sonozaki. E lá tá o Konogi. E eles já prendem a Arika, né? Prendem a boca da Arika, amarram as mãos dela. E tá vindo então um cara pra dar com uma seringa pra aplicar alguma coisa na Arika, e ela fica desesperada ali. Que, tipo assim, ela vai ser apagada e vão levar ela pra algum lugar e sabe-se lá o que vai acontecer com ela. Mas ela ali, naquele momento, ela fecha os olhos e fica repetindo pra ela que ela acredita, e que quando ela abrir os olhos, o rosto que ela vai ver é de um dos amigos dela. Então ela escuta um barulho, e quando ela abre os olhos, quem tá ali? A Kasaka. E rende aqueles caras todos. Ele, como é um policial, ele é treinado e tal, ele consegue render todos, inclusive o Konogi, e os que ficam ali em pé entram no carro e fogem, e ele consegue salvar a Arika. Eles voltam então pro subterrâneo e ficam planejando qual será o próximo passo deles. Só que nesse meio tempo, como a Shion estava pronta para morrer, ela ficou ali para segurar os caras. O Irie acaba... E o Irie lembra também, ou descobre naquele momento, que ela gostava do Satoshi, e decide contar pra ela o que aconteceu com o Satoshi. Então depois dali sai ela e o Irie e o Kasai pra ir até a clínica pra mostrar o Satoshi pra Shion. Ele não conta tudo o que aconteceu, nem que o Satoshi não vai poder ser tirado de lá, mas ele decide fazer isso por ela, mostrar pelo menos pra ela que ele tá vivo, que ele tá teoricamente bem. E eles fazem isso sem a Satoko saber, né? Que eles não querem que a Satoko saiba, porque senão as coisas vão sair do controle. Mesmo com a clínica dominada pela Yamaino, eles decidem arriscar e ir lá pra mostrar o Satoshi pra Shion. Nisso que eles chegam na clínica, então, eles primeiro fingem que são da Yamaino, o Kasai finge que é da Yamaino e que tá com a Shion e Irie de refém, e consegue entrar nas primeiras portas ali do subterrâneo da clínica, mas depois acabam descobrindo que eles estão juntos e tal, e começa aquele tiroteio todo, mas eles conseguem neutralizar os caras e vão até o local que o Satoshi tá lá nesse coma induzido, e é onde o Irie conta tudo o que aconteceu pra Shion, e que nesses anos todos ele tem tentado uma cura pra salvar o Satoshi, e que essa é a promessa dele pra Shion, que vai conseguir criar algo que faça o Satoshi, que permita que o Satoshi acorde, porque se ele acordar nesse momento ele vai se matar, devido a ele estar no nível máximo da síndrome. E lá naquela cama que tá o Satoshi, no quarto que o Satoshi tá o urso que ele comprou pra Satoko, o Irie guardou ali junto com ele esse tempo todo. E ele fala pra ela esperar um pouco mais até que ele ache a cura, e que sim, o Satoshi possa voltar pra ela e pra Satoko. Nisso também que eles invadem a clínica, eles acabam salvando o Tomitaki, né? Porque ele foi pego e preso lá. Posteriormente iria ser morto, né? Como o quinto ano de morte do Atanagashi, que é o que a Takano sempre faz com ele. Então eles resgatam o Tomitaki. O outro grupo, as outras pessoas que estão lá, Arika e os outros, decidem seguir aquele poço ali que dá nas montanhas. A mansão de Sonozaki é gigante, então dá nas montanhas ali uma espécie de um túnel ali.
E a Takano acaba percebendo isso, vê que eles estão ali, vê movimentação nas montanhas e manda o máximo de pessoas da Yamaino que ela consegue pra lá. Ela manda matar todos, menos a Rika. E ali nas montanhas, eles plantam algumas armadilhas pelo caminho, como eles conhecem aquela área. E enquanto isso, o Akazaka e o Tomitaki vão para fora de Hinamizawa. Eles decidem sair porque o Tomitaki precisa acionar essa outra organização, a Banken, porque é a única coisa que deteria a Yamaino. E eles já estão todos prontos, estão só esperando o ok do Tomitaki, como ele deixou eles em alerta antes. Só que, como a gente viu em muitos fragmentos onde o Oishi e o Kuma acabaram morrendo quando vão interrogar ou perguntar o que algumas pessoas estão fazendo numa torre de energia, que eu descobri agora que é uma torre telefônica, e os caras acabam matando eles. Então era pra isso, porque quando estivesse perto da morte da Rika, de acionar o massacre, eles cortam a comunicação da cidade, né, para que ninguém possa pedir ajuda pra um lugar de fora, pra uma cidade de fora. Então eles estão ali incomunicável e o único jeito de acionar essa outra organização é saindo de Hinamizawa e usando um telefone de fora. Então a Akazaka vai junto com o Tomitaki, eles têm que quebrar a barreira ali à força, né? Porque eles também bloquearam a saída da cidade, mas eles pegam um carro blindado dos Sonozaki e conseguem passar por eles, né? Debaixo de muito tiro, conseguem sair de Hinamizawa. Então, Tomitaki e o Akazaka conseguem sair da cidade, acionam a Banken, que chega lá mais rápido possível, coisa de minutos. Chegam lá de helicópteros com alto-falantes, mandando a Yamaino se render. Eles vão direto lá para as montanhas. O Tomitaki e o Akazaka ficam ali entre voltar para Hinamizawa ou não. E o Akazaka fala que tem que voltar porque ele prometeu para Rika que protegeria ela. E que as coisas ainda não finalizaram, né? Não terminou tudo, apesar deles estarem bem adiantados, estarem com uma vantagem que é a Banken, e as coisas ainda não acabaram. Então ele fala que deve isso a Rika e que vai voltar para proteger ela. E o Tomitaki fala que vai voltar também porque ele tem coisas ali pra fazer ainda. Nisso que a Banken chega ali de helicóptero, todos da Yamaino que são muito fiéis ao Okonogi começam a perguntar pra ele o que fazer, se é pra se render ou não, inclusive pedem permissão pra se render. E o Okonogi fala que é pra eles se renderem. Inclusive o Okonogi também para de responder às ordens da Takano. E a Takano fica desesperada, falando que não é pra eles pararem, eles têm que continuar perseguindo a Rika, que eles têm que matar a Rika, que tem que fazer aquilo a qualquer custo. E ele revela pra ela que ele não vai mais obedecer às ordens dela. Inclusive ele fala que essa Nomura, que a Takano tá achando que seria o apoio dela, ele fala pra ela que por ordens dela, por ordens da Nomura, seria pra ele matar a Takano. E ela fica desesperada porque nesse momento ali ele pega e aponta a arma pra ela e fala que a ordem da Nomura era que ele matasse ela, mas é que ele vai deixar ela fugir. E ela sai correndo dali desesperada, fugindo do Okonogi com as anotações, as pesquisas do avô na mão, correndo igual uma louca pela floresta, desesperada porque o plano dela tá indo por água abaixo. Nisso, então, a Akazaka chega até as montanhas e vai de encontro com a Rika. E a Rika abraça ele, desesperada, chorando muito, se sentindo finalmente segura ali, né? Que parece que tudo acabou. E grata por ele ter voltado por ela. Depois disso, são todos quase que comemorando já. E eles sentem a falta da Hanyu, veem que a Hanyu estava ali, mas sumiu. E passa então a Hanyu lá com a Takano, que quando a Takano correu, a Hanyu foi atrás dela. E a Hanyu ali já numa espécie mais, já numa forma mais de deusa, fala algumas coisas pra Takano. A Hanyu diz, inclusive, que pode perdoar os pecados da Takano, já que ela é uma deusa. E a Takano fica ali sem saber o que falar, o que fazer, porque tudo deu errado pra ela. E como eles sentiram falta da Hanyu, vão correndo procurar ela e chegam e veem que ela tá lá com a Takano.
e atacando no desespero. Então pega a arma e começa a apontar para Hanyu, dizendo que já que ela não conseguiu fazer nada, ela vai pelo menos matar um deles ali. E a Mion acaba entrando na frente da Hanyu, falando que já que ela é líder do clube, ela que vai... todos têm que ficar atrás dela, que ela vai proteger todos. Nessa hora, então, a Hanyu tira a Mion da frente e entra na frente dela de novo e fala que ela que vai... Fala no modo deusa mesmo ali, sabe? Fala que ela que é a única que pode suportar os pecados dos homens, que seria ali suportar o que ia atacando, a aflição da Takano ali, e ela entra na frente e fala que pra Takano que ela pode atirar. Elas estão assim bem perto uma da outra e a Takano atira, mas pega na árvore. Ela não acerta e a Takano fica desesperada por não ter acertado daquela distância tão próxima ali, ela ter errado o tiro. Nisso todos ficam ali aliviados por ela não ter acertado, que a Arika também estava muito desesperada, que a Hanyu estava ali pronta para morrer na frente da Takano. Antes de atirar, a Takano também fez algumas referências, comparações a um jogo. Como a Mion falou que era líder do clube, que ia assumir toda a responsabilidade, ela começa a falar então de jogos e a Takano fala se eles já jogaram o jogo do Miko. Só que a Takano fala que já jogou o jogo do Miko Preto, que seria um jogo onde só uma pessoa, só há um vencedor. E a Mion fala que não, que o jogo que eles jogaram é só o jogo do Miko, sem ser Miko Preto. E a Arika, depois que a Takano atira e erra o tiro ali, ela faz uma explicação ali, ela conclui essa metáfora ali que eles quiseram fazer de jogo. Que no jogo do Miko Preto só há um vencedor, mas que no jogo, só o jogo do Miko tem todos ganham, não tem um perdedor. E a gente entende isso um pouco mais pra frente, que é quando os caras da Banken chegam pra neutralizar, pra prender a Takano, falam inclusive, eu já dou voz de prisão pra ela, mas o Tomitaki chega e fala que atacando a responsabilidade dele e que ele vai ficar com ela, inclusive fala que ela tá com os sintomas da síndrome, porque ela realmente estava coçando muito a garganta nesse momento ali de desespero, e fala que ela tem que ser tratada pelo Irie, né? Ela vai ter que ficar sob os cuidados da instituição Irie, e a Banken aceita, até por medo também de gostar nela por causa da síndrome. A Takano fica muito surpresa e agradecida, né, ao Tomitaki, porque ela seria presa, mas ela inclusive queria matar ele, mas mesmo assim ele volta por ela, até porque eles eram namorados, né, mais ou menos ali, e ele volta por ela e decide então, além de perdoar, dar mais uma chance pra ela, e que ela realmente estava com um pouquinho daquele surto, porque ela estava coçando muito a garganta. Acho que depois dessa pressão toda que ela teve ali de não estar conseguindo fazer as coisas, e pelo próprio plano sádico dela, alguma coisa na cabeça dela já não estava certa mesmo, já tinha alguma coisa da síndrome ali. Mesmo que ela não seja moradora ali, ela ficou morando em Hinamizawa por muito tempo, por pelo menos 5 anos ali, 5, 6 anos, então era totalmente possível que ela estivesse com a síndrome. E isso explica o que a Arika falou, que no jogo do Miko não há perdedores, todos ganham, porque atacando mesmo sendo a vilã ali do negócio, teve uma segunda chance, né? Então não teve perdedores nisso. Nisso tudo que eu falei ali sobre as montanhas, estava chovendo muita tal chuva, então que estavam com medo de não ter o Atanagashi com a tanta chuva. Durante toda essa perseguição, depois que a Banken chega, tá chovendo bastante. E inclusive teve essas cenas, eles fizeram uns flashes ali em Go, num fragmento que a Takano decide não matar a Arika mais. Esses flashes são desse capítulo, dessas coisas que aconteceram nesse capítulo. E depois dali, quando anoitece, como era o dia do Atanagashi, eles vão pro festival, dessa vez tranquilos. Arika, né, principalmente tranquila, Arika e a Hanyu, certas de que nenhuma tragédia ia acontecer mais, de que ninguém ia matar a Arika depois dali, nem o Tomitaki ia morrer. E ela pela primeira vez faz a dança cerimonial dela ali, ou pelo menos pela primeira vez depois de muitos anos, ela faz essa dança tranquila e feliz
realmente aproveitando o festival. E é uma coisa muito legal de se ver, porque a gente sabe por tudo que ela passou, todos os fragmentos que eu comentei aqui, onde as coisas deram errado. Ela percorreu esses fragmentos por 100 anos, e esse foi o único que ela conseguiu a vitória. Então a gente vê ali a satisfação dela por conseguir vencer, dela, da Hanyu, de todos. E eles aproveitam o Otanagashi ali, e depois a gente vê uma cena de alguns dias depois, a Arika e a Hanyu acordando na casa delas, e a Satoko chamando elas para tomar café. E elas olham, acordam e correm pro calendário, e elas veem que é 1º de julho de 83, que é um milagre, porque a Arika nunca saiu de junho de 83, que é o mês do Otanagashi, ela sempre só foi até ali. Ela ficava entre o nascimento dela e junho de 83, e finalmente ela consegue tirar ali do calendário, mudar o mês, chegar em julho, e elas ficam muito felizes. E dá a entender ali pra gente que finalmente a vitória dela foi concluída, que dali pra frente ela vai conseguir viver sem ficar presa mais em 83, já que o prazo limite dela, que era junho de 83, foi quebrado, e dali pra frente ela vive feliz em Hinamizawa. E esse seria ali o final, né, da 2ª temporada de 2007, onde ela consegue a vitória dela, evitar a própria morte e seguir feliz aí para os próximos anos, ou pelo menos até a história que se passa em Go começar. Então esse foi o fragmento de Vitória da Arika, onde ela finalmente consegue evitar a própria morte, e tudo com a ajuda de todos, né? Ali todas as pessoas possíveis, dos Sonozaki, da Akazaka, do Oishi, dos próprios amigos dela, e até da Hanyu, que veio como humana. E dali pra frente dá a entender que a Hanyu fica vivendo como humana com elas, pelo menos é o que parece ali. E depois disso, que acarreta as coisas que acontecem em Go, depois que ela quebra essa vamos dizer assim, essa maldição de ficar presa em 83, que acontecem as coisas que a gente viu em Go, que eu vou comentar depois em outro vídeo. Mas foi isso, e a grande coisa ali, a grande chave para ela quebrar esse ciclo ali de ficar presa sempre em 83, o que ficou de mensagem pra gente foi que a vontade dela de evitar a própria morte, de ficar viva, de quebrar esse ciclo, teria que ser mais forte do que a vontade da Takano de matar ela e provar a pesquisa do avô. Esse é o que eles deixam bem fixo ali pra gente de mensagem. Então é isso, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, que ainda vai ter muito vídeo de Higurashi e depois de outros animes também. Deixa nos comentários o que vocês acharam desse fragmento, alguma dúvida também. E é isso, eu vou ficando por aqui. Obrigada pelo seu apoio, Matane.